Não, ele, na verdade, é o seguinte: o juiz ele deve fazer isso de ofício, tá? O que a gente tem que observar, muitas pessoas acham que o juiz está ali só para ferrar o cara, né? Não, o juiz é a pessoa que ele está ali exatamente para garantir a liberdade do sujeito, né? Então, se ele verifica que existe um mandado de prisão, se existe uma prisão em flagrante, mas seja qualquer espécie de prisão, e ele verifica uma ilegalidade, ele tem que determinar a soltura, entendeu? Esse é o papel do verdadeiro juiz. Mas ainda não vi, não, mas tem casos sim, tá? Você botar aí na jurisprudência vai aparecer sim. Tem juiz que faz isso sim, e é o que eu falei, deve fazer isso mesmo. O papel dele é esse. O papel do juiz, inclusive, gente, é até comum, né? Um fiscal, né, do direito de liberdade do sujeito. Então, é obrigação dele, se ele vê uma ilegalidade. O problema é quando a gente vê o Ministério Público fazendo uma lambança e o juiz chancelar a lambança, e o tribunal também. É isso que é ruim. Um caso concreto desse, que amanhã estou impetando no HC no STJ, que eu acho absurdo o que está sendo feito com o rapaz. Então, um monte de coisa que eu não sei como sinceramente, gente, não sei como um promotor pode dormir e acusar pessoas assim aleatoriamente. Eu já venho batendo nessa tecla já há muito tempo. Enquanto a gente não tiver responsabilidade civil, criminal e administrativa em cima de promotor de justiça, a gente vai ficar nesse caos aí, entendeu? E aguardar a lei. Mas pode, tá, Isabela? E deve. Na verdade, o juiz até deve. Mas se você colocar a jurisprudência aí, a HC de ofício, você vai ver que sim. Tem sim, com certeza, julgados nesse sentido. Bom, vamos lá. Fazendo aqui um trabalho aqui de uma espécie de revisão, a gente vai tratar da preventiva, né? Da prisão preventiva. Não vou falar de flagrante, não vou falar de temporária, nada disso, tá, gente? Porque isso aqui é outra matéria e a gente vai gastar muito tempo para isso. Na verdade, a única coisa que eu quero é fazer só Ângelo, só uma recapitulação. Bom, antigamente, né, a gente tinha esse artigo. O que está arriscado aqui, gente, porque eu baixei lá do Planalto, já deixei exatamente para vocês verificarem, tá? Era esse artigo aqui que tratava da prisão lá das medidas cautelares, tá ok? Hoje nós temos esse 282 aqui, tá? Então, falar, as medidas cautelares previstas neste título deverão ser aplicadas observando. Então, vamos lá. Gente, como a gente trabalha, vive, né, no Estado democrático de direito, e a gente tem como regra a presunção de inocência, e vigora sobre o Estado, né, o direito à liberdade, que é a regra, não é uma exceção, a gente tem também, né, a possibilidade de que o sujeito possa ser preso. Então, se um dia perguntarem para vocês, porra, o direito à liberdade, ele é absoluto? Claro que não, tá? É óbvio que não. O que é absoluto na questão da presunção de inocência é o direito material, ok? Então, materialmente se falando, você nasce inocente. Até que tenha uma sentença penal condenatória transitada em julgado, a pessoa permanece inocente, né? Primária e por aí vai. Então, quanto ao direito material, porra, eu tenho certeza que a presunção de inocência é absoluta. No que diz respeito à presunção de inocência no processo penal, ela não é absoluta. Ela é regra como a liberdade, mas a absoluta ela não é. Porque senão a gente estaria ferrado, né? A gente teria, como aconteceu o caso há pouco tempo, deve ter um mês atrás, que o cara esfaqueou a mulher. Ele já tinha esfaqueado a mulher, depois matou o marido da mulher. Ele era casado, tinha se separado. E ele veio para 35 aqui, 35 foi, levou ele para a divisão de homicídio. Na divisão de homicídio, o delegado soltou ele, falando que não tinha flagrante, que ele tinha confessado, que ele tinha apresentado a arma, que ele queria responder o processo, portanto, não tinha nenhum dos requisitos. Maluco, né? Doente. Isso está dando uma confusão danada, mas infelizmente não vai dar nada para ele. Ele poderia ter muito bem determinado, né, representado pela uma prisão temporária, representado por uma prisão preventiva, que o juiz com certeza iria conceder. Mas o animal soltou o cara. E agora não acha o cara corre o risco de sair matando os outros. Então,
Medidas cautelares, veja bem, a primeira ideia, né, em razão da presunção de inocência, é tentar, a gente vai ler os artigos, mas é tentar fazer com que o sujeito que, por algum motivo qualquer, esteja na iminência de ser preso, tá? Aí não quero falar, não vou nem diferenciar se é uma medida cautelar da temporária, se é medida cautelar do flagrante ou se é medida cautelar da preventiva. Outro detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês, tá, gente? Prisão em flagrante é uma espécie de medida cautelar, tá? O problema é que as pessoas se confundem, porque acham que medida cautelar é aquela que tem um prazo, né? É duradouro, um prazo longo. Mas a prisão em flagrante, ela é uma medida cautelar, só que ela é um prazo muito pequeno, no máximo 24 horas, que depois ou ela é relaxada, ou ela é revogada, ou ela é convertida em prisão preventiva. Por que ela é uma medida cautelar, Zé Carlos? Porra, se você vê o cara estuprando a mulher ali, tu prende o cara ali, você já prendeu ele em flagrante e ele está cautelado. Então, é uma cautelar. Só que é uma cautelar que dura no máximo 24 horas. Porque depois tem audiência de custódia hoje e ele vai se decidir o que vai fazer com ele. Mas ela é uma espécie de cautelar. Então, na realidade, a gente tem hoje aí bem de natural, bem genuína, prisão cautelar em flagrante, prisão cautelar temporária, prisão cautelar da preventiva, ok? Então, essas são as espécies que a gente vai encontrar aí. Bom, e aí em cima dessa ideia de cautelar, como a prisão é uma medida cautelar, e a regra nossa é a ideia de se ter o sujeito em liberdade, em vez de se levar o sujeito ao cárcere, o 282, o legislador altera o 282 e coloca algumas opções, tá? Para ser observada no sentido de não colocar o cara no cárcere. Olha, então, ao invés de a gente levar o cara para o cárcere, vamos ver se ele preenche alguns requisitos. Uma vez preenchidos esses requisitos, a gente aplica uma medida cautelar a ele diferente do cárcere, tá ok? E essas medidas cautelares, especificamente, ela vai estar lá no 319, tá? Então, ela vai estar inserida lá. É lá que a gente vai encontrar ela. As espécies de medidas cautelares estão lá. Mas a gente ainda vai vê-la. Bom, o 282 fala: as medidas cautelares previstas deverão ser aplicadas observantes. Bom, o que eu tenho inicialmente aqui? 1. Necessidade para aplicação da lei penal, para investigação ou instrução criminal e, nos casos expressos previstos, para evitar a prática de infrações penais. Se você lembrar aqui, o que eu tenho aqui? São requisitos, né, do princípio da necessidade. Eu só vou, né, aplicar uma medida cautelar se necessariamente, né, eu não posso soltar o cara sem nenhuma restrição. Ou seja, o juiz recebeu lá pedido de prisão preventiva lá do Ministério Público, por exemplo. Ele lendo o processo, analisou o processo e verificou que não tem fundamento legal, ou ele entende que não é caso de prisão preventiva, o juiz pode negar a decretação da prisão preventiva, mantendo o cara em liberdade sem nenhuma medida cautelar. Essa que é a regra, tá? Esse é o papel que deve ser feito. Agora, se o juiz recebe o pedido da prisão preventiva, e aí ele, analisando os autos, ele fala: pô, realmente esse cara aqui já deu problema, ele demorou a se apresentar, há elementos aqui que não tem comprovante de residência, não sei onde eu vou localizar esse cara. Enfim, o juiz pode conceder a liberdade a ele por algum motivo, mas aplicar alguma medida cautelar aqui do 319. Ele pode chegar e pode aplicar uma dessas aqui, que está lá no 319. Mas, de qualquer forma, tá? Se você lembrar aqui, esses requisitos que tem aqui, eles são muito parecidos lá com o artigo 312. Então, se eu fosse você, eu faria uma remissão no seu código aí para o 312, porque o 312 tem os requisitos da prisão preventiva, tá?
E aí, depois a gente ainda vai ver isso, né? Que a gente tem pressupostos para prisão preventiva e tem requisitos da prisão preventiva. Lá no 312 são os requisitos, né? Os pressupostos nada mais é do que o fumus commissi delicti, certo? E o periculum in mora, né? O periculum libertate, que é o sujeito lá que você vai observar depois se deve manter esse cara preso ou não. Então, eu tenho aqui um princípio da necessidade, ou seja, é necessário aplicar, né, uma medida cautelar? Se for, eu aplico. Se não for, eu libero esse cara para ele responder o processo em liberdade, sem nenhuma restrição na vida dele. Sem ele ter que ficar em casa, sem comparecer ao estádio para ver o jogo do Flamengo, sem ele ter que ficar usando tornozeleira, né, sem ele ter que pagar fiança. Tudo isso o juiz pode fazer. A ideia é essa aqui, tá? O inciso segundo desse aqui fala do princípio da adequação, tá? Então, a adequação à medida, à gravidade do crime. Gente, o juiz sempre deve buscar aplicar, se for aplicar alguma medida cautelar, aquela que for menos gravosa para o sujeito, tá ok? Observando, né? Obviamente, até as condições pessoais do cara. Se o cara, porra, é primário, se o cara não tem anotações de antecedentes, ou se não está respondendo a processo, se lá no inquérito, se ele tem algum inquérito contra ele, o juiz vai ter que ponderar tudo isso aí. Aí você vai falar assim, Zé Carlos, pô, mas esses elementos não podem ser considerados, né, para efeito de uma prisão. Não estou falando de efeito de prisão, estou falando do efeito quando ele vai aplicar uma medida cautelar, ele visualizou no contexto inteiro, né, dos fatos e da vida do cara que esse cara merece uma medida cautelar. Ele não possui tanta credibilidade, né, como um cidadão que nunca respondeu nenhum processo, com uma vida limpa, trabalhador, enfim. Merece. Então, isso aqui é o princípio da adequação. Se for necessário aplicar uma medida cautelar, o juiz vai aplicar. E dentro dessa necessidade, ele tem que adequar essa medida cautelar junto com a gravidade dos fatos e a situação do cara, né? Se é um cara que, porra, tá sempre brigando quando vai a um determinado local, por exemplo, um bar, o cara tá sempre em confusão em bar, enche a cara, né, e fica arrumando confusão. O juiz pode, dependendo do caso concreto, determinar, né, a liberdade provisória dele, porém, proibindo que ele compareça ao bar, tá? Esse é um dos exemplos aqui. Bom, dentro do 282, vocês sempre vão ter que analisar isso, não tem como fugir. Fala lá. As medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ok? Então, veja bem, o juiz pode aplicar uma medida cautelar ou pode aplicar duas medidas cautelares. Da onde isso? Lá do 319, que a gente vai analisar elas depois. Então, o juiz, por algum motivo qualquer, poderia aplicar aqui uma liberdade provisória, aplicando uma fiança, né? E também poderia, junto com essa fiança, determinar o uso, né, da tornozeleira. Então, ele está está acumulando duas medidas cautelares, sem problema nenhum, ok? Por quê? Vamos imaginar que o juiz, vamos imaginar que esse cara já tenha, né, esteja respondendo um processo, por exemplo, e já pagou fiança em outros processos e ele não aprende. Então, o juiz vai mandar, além da fiança, manda também uma tornozeleira eletrônica para ele, ok? Então, é possível, isso que a lei está falando para você aqui, tá? Por que eu tenho que saber disso aqui? Porque quando o seu cliente estiver preso, por exemplo, você no papel de advogado, você vai ter que olhar, primeiro, é necessária a prisão? Ele não poderia estar respondendo em liberdade? Se você chegar à conclusão que sim, você vai trabalhar sempre com a ideia dessa liberdade sem nenhuma medida cautelar. Mas, alternativamente, você pode dar a opção para levar o julgador a uma reflexão sobre aquilo
que, mesmo que seja em liberdade, há uma possibilidade de não se colocar ele no cárcere aplicando uma medida cautelar, tá? Então, você precisa ter esse conhecimento, não tem jeito. E mais, se você estiver trabalhando como assistente de acusação, ou se for até uma ação penal privada, né, subsidiária da pública, por exemplo, inércia do MP, você pode requerer a preventiva do cara e você vai ter que ter esse conhecimento aqui. Então, ora eu posso estar no lado da defesa, ora eu posso estar no outro lado, né? Então, preciso desse conhecimento, tá? Esse 282 é muito importante. Na realidade, a gente vai depois ver, tem uma combinação aqui de artigos aqui que a gente sempre vai fazer, né? O 282 mais o 319 mais o 312 mais o 315. Tem uns artigos aqui que são assim indispensáveis para a gente poder trabalhar com previsão, com prisão, tá? Mas não se preocupe que isso aí vai estar mais lá na frente. Vamos só chegar aqui onde outros detalhes aqui. Vamos lá no parágrafo 1º, passou. Parágrafo 1º, vamos no 2º, né? Fala aqui. Deixa eu só passar porque esses caras revogaram um monte de coisa. Olha só, ficou bonitinha a lei. Parágrafo 2º. As medidas cautelares são decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou quando no curso da investigação, né, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público, ok? Isabelle, a pergunta que você me fez ainda agora, se o juiz poderia soltar o cara de ofício, eu falei que sim, né? E pode, se você observar agora que tem um detalhe, as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento, a requerimento, tá? Ou através de uma representação da autoridade policial. Significa que o juiz não pode, de ofício, decretar a preventiva do cara, ok? Então ele precisa ser provocado. Isso é muito simples de ser analisado, porque se ele fizer isso de ofício, ele quebra, né, o princípio do sistema acusatório. Se nós temos um órgão de acusação para isso, o órgão que o faça. Nós temos, né, um órgão para investigação, que o órgão o faça, através da representação do delegado de polícia. Então, pode o juiz decretar a preventiva? Exemplo, tá? Exemplo. MP, por exemplo, oferece a denúncia, vai concluso ao juiz, aqui não tem pedido de preventivo e o juiz vai e decreta a preventiva, ok? Pode ele fazer isso? Não, não pode. Em princípio, não pode. Por que eu estou falando em princípio? Porque eu já encontrei julgado, né, no sentido de que aconteceu uma coisa que o STJ validou, tá? Qual foi? O MP ofereceu a denúncia, não fez o pedido de prisão preventiva aqui, o juiz, vendo que era caso grave, decretou a prisão preventiva do cara, decretou a prisão preventiva do cara e remeteu os autos novamente ao MP. Aí o MP vem com uma opinião já, né, de que concordava com a prisão preventiva aqui. E aí o juiz só ratificou, né? Manobra que foi feita aqui e o STJ falou que deu, nesse caso aqui, negou o provimento à defesa, dizendo que o juiz foi instado posteriormente a se manifestar sobre o pedido de prisão preventiva, em que pese, né, ele, no primeiro momento, genuinamente, ele não foi provocado. Ele foi provocado a receber ou rejeitar a denúncia. E esse era o papel dele. Receba a denúncia, cite sentir-se pronto. Né? Rejeita a denúncia, pronto. Agora, quando ele recebe, não tem pedido de prisão preventiva e ele decreta, ele está fazendo de ofício, tá, gente? Então, há entendimento majoritário, assim, da doutrina, batendo e até da jurisprudência, que o juiz não pode, mas você vai encontrar alguns julgados aí, umas lambanças serem feitas e pior, né, gente? Aí, nesse caso aqui, foi o AJ que manteve aí a prisão do cara. E a gente vai estar discutindo muito sobre isso aí, tá? Então, em regra,
não pode o juiz decretar a prisão preventiva. Ele precisa, tá, ser provocado. Então, a prisão preventiva, prisão temporária, por exemplo, ou até o flagrante, tem que ter provocação. Não tem jeito, tá? Se não tiver provocação, não tem como prender. Ah, Zé Carlos, eu vi. Eu também acho que eu já vi também. Mas acontece. Mas a gente vai brigar com o remédio heróico que é o habeas corpus para isso. Se essa ordem, né, aconteceu no STJ, provavelmente a defesa ela deve ter buscado no STF refazer essa ideia aqui, tá? Parágrafo 3º, qualquer pergunta avisa, hein, gente? Parágrafo 3º, ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária para se manifestar no prazo de 5 dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias. Então, gente, olha só, aqui é um detalhe. Fala, Joana. Aqui um detalhe, ó. A regra, tá? A regra aqui é muito clara no parágrafo 3º que se foi representada, né, ou se foi requerida lá pela MP, por exemplo, o que o juiz deve fazer antes de decretar? Ouvir o réu, pô. Na prática, isso não acontece, hein? Na prática, o juiz acata e manda prender, tá? E a gente briga muito com isso aqui, tá? E aí ele fala sempre com esse argumento aqui, ó, ressalvados os casos de urgência. Ele fala, não, mas é um caso de urgência, né? Mas peraí, qual é a urgência disso aqui? O cara vai fugir? Ele poderia fugir. Poderia não é fundamento, né? No processo penal, lembre-se disso, não cabe suposição, tá ok? Cadê a prova de que o cara ia fugir? Ah, Zé Carlos, como é que eu vou ter a prova que o cara ia fugir? De repente o cara nunca teve um passaporte, e aí o MP vem e descobre que o cara retirou o passaporte e está no aeroporto. Aí sim, porra, aí barra o cara. Isso é uma prova. Suposição no processo penal, possibilidade, expectativa de que vai acontecer, não tem espaço, gente, pelo amor de Deus, tá? Então tem que ter prova concreta. Então, parágrafo 3º é muito claro nesse detalhe aqui, tá? Qual é a ideia aqui? A ideia nesse exemplo aqui é que antes dele decretar, que ele escute a parte que é o réu, né, o suposto sujeito que tem lá em desfavor dele um mandado de prisão, para que ele possa se manifestar. A partir daí, ele decide, pô, tá? Até porque é uma medida extremamente ruim para o réu, né? Para qualquer pessoa, tá? Então, a regra do 3º é ouvir. Você pode, por exemplo, estar atuando num caso concreto, viu que seu cliente foi preso e chegou e viu que veio uma preventiva, seu cliente nunca demonstrou nenhuma conduta que ferisse os artigos, requisitos aqui do 282 e do 312, e o juiz decreta a preventiva dele. Você pode tentar arguir uma nulidade por força da não oitiva, né? De não ter sido ouvido ele nesse momento aqui. Acho que você não vai ter muito êxito, porque a gente está diante de uma questão, principalmente aqui no Rio de Janeiro, de um tribunal mandando prender direto, mas vale a pena você ter esse conhecimento aí. No parágrafo 4º fala, no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público e seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação ou, em último caso, decretar a prisão preventiva no molde do 312. Então, veja bem, gente, sempre esse 312 está aqui, ó. Por que esse 312 está aqui? Porque lá tem os requisitos para determinar a prisão preventiva, que é mais ou menos igual ao 282 que eu li lá. Olha o detalhe aqui. Cuidado, tá? Porque se o juiz concede a liberdade, o MP foi lá e pediu, o MP vem aqui, na maior cara de pau lá, por exemplo, na denúncia, ou até na audiência de custódia, pede a conversão da prisão em flagrante em preventiva, o juiz indefere, né? Ele até fala o seguinte, ó, eu vou indeferir a prisão, mas eu vou aplicar uma medida cautelar. Então, a MP veio aqui, pede a preventiva, o juiz oferta, né, uma medida cautelar. Você tem que avisar o seu cliente, tá,
que se o seu cliente não cumprir essa medida cautelar, ou se ele descumprir essa medida cautelar, ele pode ser preso, tá? Então, cuidado com esse detalhe aí. Medida cautelar é para ser analisada e para ser observada e cumprida, porque senão o juiz pode muito bem determinar, né, que seja aqui a prisão do cara, que ele não cumpriu nesse exemplo aqui. Bom, fiança é uma cautelar, hein, gente? Fiança tem lá um artigo só para isso, mas dentro do 312 ela é uma medida cautelar. Pergunta que a gente poderia estar falando. Porra, Zé Carlos, o cara que é pobre, o juiz arbitra lá R$ 2.000 de fiança. Se o cara não tiver para pagar, ele continua preso? Claro que não, né? O juiz pode muito bem substituir essa fiança por uma outra, tá? Agora, se o juiz verifica que ele tem condições de pagar e ele não paga, o juiz pode muito bem pegar essa medida cautelar de fiança, aplicar mais uma, ou uma mais gravosa ainda, ou até revogar a liberdade provisória dele e decretar preventiva se presente os requisitos do 312. Sempre para uma prisão preventiva tem que olhar esse 312 aqui, tá? E a gente depois vai estudar ele com calma, porque tem muita coisa interessante para falar dele aqui. Cuidado, fala aí, fala, Isabelle, pode falar. Fala. E quando quem arbitra a fiança é o delegado? Se eu não tiver como pagar, como é que fica? Se ele não tiver condições de pagar, ele vai informar, o juiz vai ser comunicado, né, dessa prisão, automaticamente. Exemplo, o cara foi preso em flagrante, o delegado arbitra a fiança, o cara fala que não tem condições, ele vai ficar cautelado lá na delegacia, né? O delegado encaminha os autos ao juiz, o juiz encaminha o MP, o MP vai se manifestar nesse detalhe aí. Isso tudo vai acontecer em 24 horas. De qualquer jeito, vai bater na audiência de custódia, tá, Isabel? Na audiência de custódia, a defesa, seja defensor público ou advogado, vai falar: ele não tem condições de pagar essa fiança. O juiz vai olhar o caso concreto, né, e, pelo princípio da presunção de inocência e até pela hipossuficiência de qualquer pessoa, isso não seria um impedimento para ele ser colocado em liberdade, tá? Então, seria colocado em liberdade, poderia até ser sem fiança, se o juiz entender, porque não é o delegado nem o MP que vai decidir, é o juiz que decide, ou ele poderia aplicar uma outra medida cautelar diferente da fiança, em razão da hipossuficiência, mas não seria o suficiente, tá? Agora, se o juiz verificar que ele tem condições financeiras, se ele não pagar, aí que pode acontecer isso, tá? Quem é que perguntou aí? Mais alguém faz alguma pergunta aí? Pergunta, gente, porque eu estou com o arquivo aberto e não quero voltar lá para outra tela. Então, cuidado que essa questão da fiança aqui é muito interessante, você ter esse cuidado, que a gente vai ver até em questões de juizado especial criminal, tá? Em HC lá, a gente vai ter que analisar isso aqui com cuidado. Mas, volto a lembrar vocês, para o juiz pensar em prender alguém, ele tem que olhar esse carinha aqui, ó. Esse 312 é fundamental da preventiva, tá? Porque aqui tem os pressupostos da prisão e tem os requisitos da prisão, tá? O engraçado aqui, ó, que ele fala assim, ó, no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou de querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação ou, em último caso, decretar prisão preventiva nos termos do parágrafo único do artigo 312. Aí, olha só, aqui novamente a lei é muito clara para a gente, tá? Mediante requerimento do Ministério Público ou seu assistente, né? Ou do querelante, tá? Detalhe aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Vamos supor que o MP tenha requerido a prisão preventiva dele aqui, tá? O cara foi preso em flagrante, teve audiência de custódia, o MP pede a preventiva do cara, o juiz vem, não aplica a preventiva, mas aplica, né, a liberdade provisória como medida cautelar.
aplicou medida cautelar no cara. Beleza. Aí, o MP depois, ou se for o caso do querelante, toma ciência que esse cara, não está cumprindo a medida cautelar. Exemplo que eu dei aí no bar, o cara está frequentando o bar, o pessoal bate foto dele e chega lá para o juiz, peticiona, falando, o Joaquim lá não está cumprindo a medida cautelar, está frequentando o bar aí. Aí manda as fotos para o juiz. Teve algum requerimento, né, de prisão preventiva aqui? Não. Só teve o quê? A informação que o cara não estaria cumprindo a medida cautelar. Pergunta que se faz: pode o juiz decretar a preventiva nesse caso de ofício? Porque a gente estaria falando já de ofício, já que ele já não foi provocado, porque aqui fala que mediante requerimento do Ministério Público. Por que não do delegado aqui, né? Porque eu estou falando de preventiva já numa situação diferente, tá? Então, cuidado que tem duas correntes nesse sentido aqui. Tem uma corrente, tá, que fala que é o seguinte, que é a mais garantista, que é trabalhado pela defesa, fala o seguinte: não, não pode. Se a lei está falando que é mediante requerimento, as partes interessadas têm que requerer, senão não pode. Tá? E vai bater no fundamento, né, que genuinamente o juiz não pode determinar a prisão, o que dirá, né, posteriormente. Ele precisa ser provocado. Mas, professor, fala. Mas quando o senhor fala ali também do querelante, no caso, o cara que deu a queixa-crime. Isso é diferente ao delegado, não é o delegado do Ministério Público, por exemplo. Não, querelante aqui, no caso, é o sujeito. É o sujeito, isso aí. Se o sujeito que fez lá a queixa-crime pegar esse cara lá, então também conta, né? Conta, ele pode peticionar para o juiz. Ou pedindo, informando que não está tendo o cumprimento e pede para aplicar outras mais gravosas, tal como a preventiva. Pode fazer isso. Ele tem que fazer normal, né? Fazer pedido, né? No caso. Pedido. O exemplo que eu estou dando é: você é advogado do teu cliente, teu cliente entrou na porrada do cara lá no bar, lesão grave, você pediu preventiva lá, ou lesão leve, seja lá o que for, tu pede a prisão preventiva, porque o promotor não se manifestou, tu está como assistente, por exemplo, pede preventiva, o juiz nega, mas aplica a medida cautelar, proíba que o réu compareça aos bares, né, em razão de demonstrar conduta diversa, antissocial e por aí vai. Teu cliente vai no bar e encontra com ele de novo. Ele bateu foto, mandou para você, o cara tá aqui, filmou, tá aqui, Aí você peticiona para o juiz. Excelência, vem informar que o réu está descumprindo a medida cautelar que Vossa Excelência determinou. Se você só fizer isso, tecnicamente o juiz não pode aplicar outra medida cautelar e nem pode converter agora, né, esse descumprimento em preventivo. Isso que é parte da doutrina, principalmente os defensores, falam que não pode, porque você não provocou. Você tem que provocar. Excelência, o cara está descumprindo a medida cautelar, Vossa Excelência apresentou, então não está pouco ligando para o que o senhor está falando, está aviltando a sociedade, por aí vai, requeiro a aplicação de medidas cautelares mais drásticas, inclusive com a prisão preventiva. É isso que você tem que fazer. Tá? Então, no exemplo que eu estou falando, parte da doutrina não fala o seguinte: não pode. Tá? Porém, tem uma parte minoritária que, inclusive, tem julgado nesse favor também do STJ. Eu estou falando muito do STJ, porque eu pesquiso muito o STJ e o STF. Eu não fico muito atrelado ao tribunal, porque o tribunal estadual é meio complicado. Então, já que eu vou ter que brigar lá em cima, eu prefiro estudar mais os tribunais superiores. Então, tem decisão do STJ falando o seguinte: olha, tudo bem, é possível o juiz, ao tomar conhecimento de que o sujeito não está cumprindo a medida cautelar, ele dê ofício ou aplique uma medida cautelar mais gravosa ou decrete a preventiva. Esse de ofício, o STJ falou o seguinte: não é de ofício, né, no início, no princípio, né, na origem, porque ele já foi provocado anteriormente, seja pelo MP ou seja pelo delegado. Na realidade, é o quê? É um desdobramento daquele primeiro momento que ele agora verifica que o sujeito não está
cumprindo o que ele determinou, ele vai e decreta. Então tem essa decisão sobre esse argumento, tá? A maior parte fala que não poderia, que não poderia, que não poderia. Então fiquem atentos a isso, porque você pode, dependendo da prova que você vai fazer, ou então dependendo do seu caso concreto, você tem que ter elementos com conhecimento para poder argumentar. É isso que a gente está falando aqui. Se você concorda, se você não concorda, gente, aí eu não estou nem aí, de boa. Tá? Eu só estou passando conhecimento para você poder saber que existe, e um dia você pode precisar de algum argumento, seja concordando ou seja discordando, né? Tá? Mas fica atento, porque nessa ideia aqui, é porque quando o juiz, né, de ofício toma conhecimento que o cara está descumprindo as medidas cautelares, ou a medida cautelar que ele impôs, e ele decreta a prisão preventiva do cara, para essa corrente ele não está agindo de ofício. Por que não, Zé Carlos? Porque ele já foi provocado anteriormente. Tanto foi provocado que ele aplicou uma medida cautelar para o cara. Ele agora está tendo conhecimento que o cara não está respeitando, que aquilo não foi suficiente para frear o cara, e aí, pelo desdobramento disso, ele de ofício vem e mete a porrada no cara, joga o cara lá dentro. É isso que ele está fazendo, tá? São discussões, pessoal aí que gosta mais de prisão, gosta de prender, vai ficar nessa linha aí, mete mesmo, tem que prender, joga no lixo e por aí vai. Outros que entendem que, dá para resolver de outra forma, falam não. E até aqui, me parece, né? Aqui me parece que aqui tem até a questão do princípio da legalidade, se o juiz fizer de ofício, né, gente? Mas é possível, e o STJ já se manifestou nessa possibilidade, tá? Já acenou para isso aí. E você tem que ter esse conhecimento, não tem jeito, né? Parágrafo 5º, o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituir. Mesmo exemplo anterior. O que o juiz pode aqui, gente? De ofício. Aí, Isabelle, de ofício, ó. Se ele pode revogar de ofício, ele pode determinar a soltura, né, do cara lá. Chegou um auto de prisão em flagrante para o juiz lá. Verificou que isso aqui não é crime, tem uma ilegalidade, ele já solta o cara de ofício. Tá? Agora, a gente vai ver também que o exemplo aqui, o juiz poderá de ofício ou a pedido das partes revogar a medida cautelar ou substituir lá outra, tá? E foi o que eu falei anterior aqui, tá? O exemplo aqui é a ideia que eu falei. Se de ofício ele pode revogar, né? A questão agora, eu vou fazer o inverso. A lei fala em revogar. E eu acabei de dar um exemplo para vocês que foi de prender, né? Eu falei aqui ainda agora. Se ele quiser prender de ofício, pode? Pode, naqueles argumentos que eu falei para vocês, segundo parte da doutrina. E até o STJ já se manifestou, tal. Até porque a lei fala aqui, bem como voltar a decretá-la, né? Aqui, o fundamento aqui, se sobrevierem razões que a justifiquem. Eu decretei a prisão preventiva, não decretei a prisão preventiva do cara, liberei ele, mas apliquei uma medida cautelar. Esse animal não está cumprindo a medida cautelar. Tem conhecimento. Ou determina a prisão preventiva dele, por exemplo. Ou aplica outra medida cautelar. Faça a aplicação da prisão preventiva. Tá? Parte da doutrina fala que é possível por isso aí. Se ele pode... E aqui vai cair naquele raciocínio que eu acabei de falar. É o desdobramento, né, da decisão anterior. Tá? Então, 282, reparem que vocês precisam ter muito cuidado. Parágrafo 6. A prisão preventiva somente será... Esse aqui, gente, é um artigo que eu chamo muita atenção de vocês. Tá? Guardem esse artigo aqui, porque você vai usar muito ele. Porque olha só o que ele fala para a gente. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a substituição por outra medida cautelar, observado o artigo 319 deste Código. E o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto. Então, vamos entender esse parágrafo 6, que é super importante. Primeiro, deixa claro para a gente aqui, a ideia do legislador, quando criou as medidas cautelares,
É o seguinte, porra, para de prender os outros, só prende se for caso grave. Tá prendendo o cara por uma merda de um furto, tá prendendo o cara por causa de uma lesão ridícula. Para com essa palhaçada. Isso aí ele resolve lá em outro, lá no civil, vai buscar dinheiro lá, que é o que ele quer. Então, isso aqui que o legislador está falando para o juiz, para de ficar prendendo à toa, prende quando for caso grave, né? Homicídio, estupro, enfim, coisas que realmente mereçam ter um cuidado. E aí a ideia foi essa, tá? E antes de você pensar em prender, verifique se não é possível a aplicação lá da medida cautelar do 319. Eu estou te dizendo isso. Isso o legislador está falando para a gente, tá? Tanto que ele menciona aqui o 319, ó. Cara, isso aqui é um artigo que a gente usa direto. Hoje em dia, pô, é muito bom para a defesa. Então, é uma boa. E o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá, aí, ó, aqui, ó, ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes no caso concreto. Aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Primeiro, 93, inciso 9 da Constituição, né, gente? Fundamentado 9 da Constituição Federal. Está ele lá. Segundo, gente, fala, não escreve não, fala aí. Segundo que eu quero chamar a atenção de vocês, tem que estar presente no caso concreto. Então, olha só, o cara está sendo acusado da prática de um homicídio, né? Aí, o STJ e o STF já se manifestou sobre isso, tá, gente? O simples, que não é simples, mas é o termo que eles usam, o simples fato do ato da infração penal ser grave não é o suficiente para determinar a preventiva. Tem que olhar os elementos do 312. Ok? Primeira coisa. Então, não é porque é um homicídio, não é porque é um estupro, porque você vai decretar a prisão do cara. Não é isso. Tem que olhar o 312. Então, aí ele vem aqui e fala assim, ó, né, de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto. Então, não pode o juiz falar assim, ó, determina a prisão preventiva do sujeito para garantia da ordem pública, tendo em vista que as testemunhas... Estou falando isso que eu estou com um caso concreto desse aqui, tá? Que amanhã vai o HC lá para a STJ. O juiz falou o seguinte, um dos meus fundamentos para decretar a prisão preventiva dele é porque para a questão da questão da instrução criminal e da ordem pública, tendo em vista que as testemunhas ainda vão depor e podem se sentir ameaçadas, né? Não se sentir confortáveis. Ele usou esses termos. Porra, tá no cadê aqui no caso concreto, que é o que eu estou falando para os ministros lá, cadê no caso concreto do parágrafo 6º a fundamentação do juiz dizendo que consta nos autos que o sujeito já intimidou as testemunhas, tem ligação, tem carta, tem testemunha. Não tem essa porcaria. Então, perspectiva, presunção não é suficiente para a decretação da prisão. Está aqui, ó. Tem que estar no caso concreto. Pô, tu está falando o quê? Que as testemunhas podem estar com medo de depor? Sim, estou. E cadê o elemento no caso concreto de que elas foram intimidadas? Tem prova dessa porcaria? Não. Então, para com essa palhaçada. Tá? Porque todo mundo vai ter que... O viver já é arriscado, então não pode. É isso que o legislador está falando. Tá? E, principalmente, ó, de forma individualizada. Se tiver 3 requisitos lá do 312, ele vai ter que fundamentar os 3 requisitos individualmente. E não fazer como eles fazem, uma fundamentação genérica, que é para ferrar o cara. Tá ok? Isso funciona, hein, gente? Muito, muito legal aqui. Esse parágrafo 6 tem coisas aqui para você, que é o que eu estou explicando, e para você utilizar como fundamento nos seus argumentos em caso de impetração de habeas corpus, liberdade provisória, principalmente habeas corpus, que é o que a gente vai falar, tá? Você pode argumentar isso aqui. Eu, nesse exemplo que eu estou dando, no caso concreto, eu estou batendo nessa tecla aqui do 6º. Ó, o juiz... E ele falou isso, porque as testemunhas ainda vão depor e podem se sentir incomodadas. Pô, vai para o inferno, pô.
Ué, então não vai lá depor, agora vai prender o cara porque a testemunha está incomodada. Pô, dá um tempo. Aí é ridículo, né, cara? E o pior, foi chancelada pelo tribunal, tá? Aqui do Rio. O tribunal, né, faz, copia e cola a decisão e manda ver. Então, cuidado, esse sexto aqui é muito útil para você, tá? Principalmente quem vai trabalhar na defesa. E se você vai trabalhar na acusação, se você vai requerer uma prisão preventiva, observa que se você está alegando que o seu cliente, as suas testemunhas estão sendo ameaçadas, prova essa ameaça, leva essa ameaça para o juiz, tá? Aí é contigo. Pergunta do 282 aí, alguém tem alguma pergunta para fazer? Não, professor, boa noite. Beleza. Então, professor, apenas só um adendo aí no que o senhor colocou. O artigo ali está bem explícito, está bem esmiuçado, correto? Uhum. Então, o que procede, o contrário, seria um abuso de autoridade ali no caso? Bom, do delegado querer empreender, do juiz querer prender, uma vez que o caso concreto ali não haveria necessidade de ele estar preso. Seria um abuso ali de autoridade. O abuso, pelo fato de querer prender o camarada e não se importar. Vamos, peraí, Robson. O abuso de autoridade é uma lei que veio para melhorar, mas ainda é muito tímida. Por quê? Porque esse abuso de autoridade, ele tem que estar demonstrado dolo, tá? Direto, intencional em prejudicar a pessoa. Então, critério objetivo, por exemplo, tal como você entender que você, analisando o caso concreto, vê que o cara poderia estar respondendo em liberdade e não responde, porque o cara determinou a prisão dele, para você provar o abuso de autoridade, você vai ter que ter um mecanismo, acho que vai ter que ser uma coisa muito gritante para você conseguir imputar um abuso de autoridade ao cara, tá? Então, eu até concordo com o que você fala, tá? Mas na prática não funciona assim. Até porque a lei, né, de abuso de autoridade menciona isso para a gente lá, fala que o sujeito tem que ter o dolo específico de prejudicar, que é o dolo, o abuso é isso, de abusar, né? E portanto vai prejudicar o sujeito. Então, geralmente os delegados, os promotores, o próprio juiz, nesse caso concreto, que já começou uma denúncia. Nesse caso concreto que eu estou falando para vocês, o absurdo é tão grande que o delegado de polícia indiciou 2 e não indiciou meu cliente. Meu cliente até então estava comparecendo na delegacia como testemunha. E o promotor denunciou ele, botou ele no negócio. Porque alguém ouviu dizer que ele estava. Uma testemunha falou que... Olha o absurdo. A testemunha falou que soube por uma outra pessoa que ele estava no local do crime, que tinha participado, mas que não ia dizer o nome dessa outra pessoa para não ter represália. Porra! O STJ já falou, não cabe condenação, né, de testemunhas em ouvir por dizer. Isso é fofoca. Traz essa porcaria para dentro, para cá, e me diz quem é. E o promotor jogou o meu cliente nesse bolo, denunciou, pediu a preventiva e o juiz deu a preventiva. E o pior, o tribunal veio e meteu a preventiva. Mas eles são muito maus, né? Muito maus por quê? Porque eles não contam a verdade, né? E só para te dar um exemplo do que eu estou falando e para vocês terem a real sensação do que é trabalhar nisso, né, cara? Esse meu cliente já tinha respondido um processo, tá? Também por questão de homicídio, por negócio de briga de torcida. E eu impronunciei ele no outro processo. Ele foi impronunciado. O processo até, os outros lá foram condenados, ele foi impronunciado. E o promotor de maldade colocou lá que o processo estava em curso e que ele estava respondendo no processo. Só que o promotor, acho que deve pensar que todo mundo é burro, né? E aí eu baixei a decisão de impronúncia, botei o trânsito julgado e informei que é uma covardia que o promotor está fazendo, né? E pior ainda, o tribunal chancelar isso. E o tribunal ainda falou o seguinte, como o ilustre do mesmo Ministério Público informou, o réu ainda responde outro processo. Porra, o cara nem lê, cara. O cara nem lê aquela porcaria, entendeu? Ele copia e cola. Então, assim, é uma vergonha. Então, Robson, respondendo a você, vai ter que provar o dolo
né, específico de prejudicar o cara. Então, como o direito é um subjetivismo, a gente está vendo aí direto pessoas sendo soltas quando não deveria e sendo presas quando também não deveria. Então, enfim, fica nessa coisa. Mas eu concordo com você, mas na prática não funciona, tá? Mas vale a pena você observar. Eu, geralmente, nas minhas petições, eu tenho feito isso, colocando lá sempre do crime de abuso de autoridade. Tá? Eu tenho todas as minhas petições, eu solto um artigo lá, porque o cara está esperto para não ficar esse negócio muito solto. Mas ajudou um pouquinho, mas essa lei ainda é muito tímida, né? Mais alguma outra pergunta aí? Obrigado, tá, professor? Obrigado. Valeu. Então, cuidado com as questões aí Gente, olha só. Quando vocês estiverem atuando, porque a gente está falando de prática, não tem jeito. Esse processo, acho que tinha 2.300 folhas. Eu li as 2.300 folhas, folha por folha, tá? Para pegar todos os furos do processo. Você acha que um desembargador vai ler 2.300 folhas? Lê porra nenhuma. Ele copia e cola aquela porcaria que se dane os outros. E por que eu estou falando isso? Porque qualquer pessoa pode se ver envolvida no processo e ser injustiçado. Eu acho isso uma baita sacanagem, né? Então, você quando estiver atuando, não adianta querer, por mais que você seja experiente, leia folha por folha. Porque às vezes tem um detalhezinho lá que vai te ajudar. Tá? Então, cuidado, leia, releia, para você poder depois... E outro detalhe, nós estamos falando de HC, né? Gente, olha só, não tenha pressa para jogar um HC. Antes de um HC, estude bem o caso concreto para saber se é possível e ver quais são os melhores fundamentos, tá? Que o que eu mais escuto, por exemplo, é a família: pô, doutor, entra logo com esse HC. Porra, o cara nem sabe quantas folhas tem um processo. Não é assim não, cara. Tá? Nesse caso aqui não, porque o cara já é meu cliente e a família super confia em mim, não tem estresse nenhum. E também para esses detalhes eu sou um pouquinho, não vou falar grosso, mas um pouquinho sem paciência. No meu trabalho ninguém vai interferir. Professor, então, oi. Desculpe interromper, entendeu, o raciocínio do senhor, mas eu tô com o senhor está dando essa aula aí, pô, essa aula, estou gostando muito dessa aula. Sendo que eu estou procurando esse material que o senhor postou aí, eu não estou encontrando. O senhor poderia me dar uma direção onde se encontra esse material que o senhor está no slide? O slide é a lei pura. Ah, mas esse material você não postou em nenhum lugar para a gente acompanhar? Não. Na verdade, vou ser bem sincero para vocês, esse material eu nem vou postar, porque é atualização do meu livro. Então, vai sair a segunda edição agora. Aí vai sair no livro, entendeu? Então, esse Sim. material eu estou finalizando e vai para a editora que eles vão lançar lá a segunda edição. Aí já aumentou muita coisa. Então, por exemplo, o livro hoje está com 400 folhas. Antes tinha quase 200 e pouco, agora já está com 400. Então, cada ano que eu vou fazer, eu vou aumentar mais coisas. Mas isso aqui é lei pura. Valeu? Obrigado, doutor. Então a gente fica ansioso pela publicação do livro. Não, valeu. Vai. Daqui a pouco está saindo aí. Já estou mandando para a editora, que eu estou terminando a atualização. Aí eu achei que no anterior eu não coloquei, e eu achei que é importante. Eu até estou colocando a revisão criminal e o habeas corpus no livro tratando disso, tá? Mas aí eu falei, pô, vou dar uma aula para o pessoal, porque eu não sei se vocês estudaram prisão comigo, mas eu acho que não foi comigo, não. Acho que foi com o Ronald. Mas independente com quem tenha sido, é um tema muito importante. A gente lida isso toda hora, né? Não, obrigado. Obrigado pelo esclarecimento aí. Não, valeu. Mais alguma pergunta aí, 282? Falando lá do Robson, olha só, Robson, a lei, uma das coisas das minhas críticas da lei de abuso de autoridade, que é a ação penal pública incondicionada, e eu acho que deveria ser ação penal privada. A parte que sofreu, né, o abuso de autoridade, que deveria ter o direito de procurar, né, os seus direitos. Como a gente, advogado, às vezes tem o nosso direito cerceado, vou ter que ficar provocando o Ministério Público, promotor entrar com ação. Como a gente vive na França, né, e aí tem muito problema aqui de... Mãe, me arruma uma amizade boa, mano. Ai, Milão, tá me chamando pra aquela festa. Lembra do filme do Marte? Lembra, mãe? Travou o som do professor?
Parece que travou, mano. Que hora pra travar, hein? Travou o vídeo. Travado, gente, aí do professor. Ele falou que já vai entrar. Não, Robson, não acabou não. Ele vai entrar novamente, pediu só um pouquinho de paciência para nós aguardarmos ele, tá? Ele foi ver o jogo do Flamengo. Pô. Mas, ô Brito, as pessoas que tu ia assistir o jogo do Flamengo, deixa a gente aqui esperando você. Eu nem preciso assistir o jogo. Se fosse do Palmeiras ou do Botafogo, eu assistiria, né? Não dá pra... Tu já sabe, né, o resultado, né? O Flamengo vai ganhar, com certeza. O VAR está em campo para isso. Deixa eu voltar lá. É hoje o jogo do Flamengo? Sim, senhor, 20h30. Já começou. Já? Deixa eu só abrir aqui o... Professor, fala a verdade, professor. Fala o que eu deu aí para ver o placar. Pô, eu perdi meu tempo com o Flamengo, sai fora. Daqui a pouco eu vou vir o manto. Coitado do Flamengo. Deixa eu só fechar aqui. De qualquer jeito, vamos lá. De qualquer jeito, gente, esses artigos que a gente está estudando aqui, ou vocês façam uma leitura lá com calma, lá, tá? Vale a pena dar lida, tá? Isso sempre cai em provas. Quem vai fazer concurso, então, tem que estar afiadinho com esses detalhes aí. Na prática, então, tá. O detalhe, tá, gente? Principalmente para quem vai atuar, né? É bom vocês olhando, depois eu vou fazer a leitura aqui de alguns julgados da STJ que diz respeito sobre tudo que a gente está discutindo. Né? E aí vale a pena vocês depois darem uma olhada lá na STJ, né? Geralmente eu falo STJ que eu já falei, porque não dá para você ficar batendo na tecla de Tribunal de Justiça do Rio, por exemplo, que está complicado. Então, como a gente tem tribunais
são superiores e que vão definir a situação, vocês precisam conhecer um pouco a jurisprudência dos tribunais, tá? Vamos lá. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, né, em decorrência de prisão ou em decorrência de prisão cautelar, ou em virtude de condenação criminal. Então, veja bem, né? Aqui fala transitado em julgado, né? E aqui a gente tem lá hoje, né, problema lá do 492, né, do CPP, quando a pena for maior do 15 anos de julgado. A gente vai discutir isso daqui a pouco. Então, veja bem. Primeiro, a prisão em flagrante, só cabe a prisão em flagrante, né, delito, ou se for uma medida cautelar, né, devidamente por uma ordem escrita e fundamentada e competente. Então, analisar se aquele juiz que está decretando o seu cliente é competente é de fundamental importância, né? Então, lembre-se lá do 69 em diante do CPP, para saber se o juiz é competente para decretar a prisão do seu cliente, tá? Então, no 283, eu faria aqui uma remissão do 492 do CPP e faria uma remissão do 69, né? Aqui do CPP também, tá? Aqui no 462 fala sentença transitada em julgado, né? Aí vocês vão levar em consideração, vão lembrar, né, aquela questão lá da Boate Kiss, né, lá do Rio Grande do Sul, que o Fux, daquela lambança, aquela merda toda lá que ele fez e prendeu o pessoal, né? Então, Zé Carlos, isso aconteceu, o mérito ainda vai ser julgado, né? Ele está sentado lá em cima daquele recurso e não botou em pauta ainda, não sei nem quando ele vai botar. Enquanto isso, as pessoas estão presas. Absurdo, acontece, mas a regra é que esse 492 aqui, ó, como o 283 e a própria Constituição fala sentença penal condenatória transitada em julgado, né, o 492, fecha aí, gente. Se você for lembrar lá depois do 492, dá uma lidinha que você vai ver que a sentença... Fecha aí, galera. Você vai lembrar que a sentença não transitou em julgado. Pelo simples fato de ter sido julgado no júri e o juiz condenou o sujeito a uma pena superior a 15 anos, o juiz já poderia determinar a execução dessa pena, que é o que é proibido, tá? Então a gente entende que isso aqui é inconstitucional, tá legal? Aí o Fux veio, a lambança lá e tá dando força para isso aqui, ó. Então, MP tá sentadinho rindo, né? Sentado rindo lá das coisas. Então, o MP hoje, se o seu cliente for condenado a uma pena de anos, ele vai chamar o Fux e vai pedir ao juiz para executar essa pena, que é um absurdo, né? Então, nem transitou em julgado ainda, está acontecendo isso. O que você tem que fazer na prática? Se o seu cliente for pronunciado, você vai fazer um júri, entra com HC preventivo, tá? E tenta um salvo-conduto do seu tribunal. Porque se o seu cliente for para o júri, você não sabe qual vai ser o resultado do júri. E se você não sabe qual é o resultado do júri, se o seu cliente for condenado, você também não sabe qual vai ser a pena que vai ser aplicada. Então já há um risco da possibilidade dele ter o seu direito de liberdade cerceado através da sentença penal condenatória. Então, entra com HC. Vá para o júri já com um HC já imposto e salvo-conduto de preferência, tá? Zé Carlos, fiz um HC, vai para o júri daqui a um mês. Fiz o HC, o tribunal, né? O tribunal deu o salvo-conduto. O que você vai fazer? Você vai estar com esse salvo-conduto na mão. Acabou o julgamento lá no plenário. Os jurados condenou o seu cliente. Condenaram o juiz vem e aplica uma pena de 18 anos nele. Fala assim sendo, conforme os jurados, conforme a decisão dos jurados, condenar o réu, aplica a pena de 18 anos, tal, determina o cumprimento imediato da execução da pena. Excelência. Pela ordem.
eu estou aqui com um salvo-conduto aqui, ó. Você não pode mandar prender, ok? Então, o juiz não vai poder prender seu cliente. Zé Carlos, o juiz pode falar assim, doutor, ok, seu salvo-conduto é muito bonitinho, mas tem uma decisão lá do STF que determinou a prisão. Pode fazer isso? Claro que não, né? É óbvio que não. Aquela decisão é para aquilo, ok? Agora, se o MP quiser ir ao STF, e se o STF vai rasgar a lei de novo, eu não sei, tá? Tem que aguardar. Então, de qualquer forma, o que eu estou falando é para plenário com salvo-conduto na mão. Porque aqui, no 283, como lá no artigo 5º da Constituição sobre o princípio da presunção de inocência, fala que ninguém será considerado culpado, né, até o trânsito em julgado. E o STF já tinha se manifestado isso, né? Já tinha se manifestado sobre essa questão aqui da prisão em segunda instância, já tinha falado que não cabe, lembra? A votação de 6-5. Já tinha falado que não cabe. O que nós temos hoje aqui é uma decisão maluca do Fux, no caso específico lá, em que ele deu uma liminar, tá? Isso aquilo foi através de uma liminar e mandou prender o pessoal. O pessoal está cumprindo antes de transição em julgado. E os recursos estão tramitando provavelmente, tá? Então, não é regra. Está ganhando força, mas não é regra. Vamos torcer para que não passe, porque isso é uma aberração ao sistema jurídico. Pelo menos no meu entendimento, respeito a sua opção, quem pensa o contrário, mas eu acho que isso aqui é um absurdo, tá? Então, não caberia. Mas a gente tem isso aí. Então, o 283 aqui deixa bem claro para você, tá? A ideia de que ninguém pode ser preso nessas condições, tá? E aonde falo, né, já que a gente está falando de remissão, eu acho que vale a pena vocês lembrarem disso, que na hora da prova fica nervosinho, você pode fazer uma remissão ao 302 aqui, no flagrante, né, para você lembrar quando é possível o flagrante e quando não é, tá? Parágrafo 1º, as medidas cautelares previstas neste título, né, não se aplicam à infração que não foi isolado, cumulativo ou alternativamente combinada a pena privativa de liberdade. Gente, olha só. Lá no artigo 28 da lei de tráfico, que é a maconha para uso próprio, a droga para uso próprio, né? A pena que tem lá não tem pena privativa de liberdade, não tem. Pode alguém ser preso por essa porcaria? Não. Ok? Por quê? Porque a lei fala aqui, ó. Tem que ter, pelo menos, o crime é potencial ofensivo. O sujeito pode ser preso? Dependendo do caso, pode. Claro que pode. Porém, se o crime for de menor potencial ofensivo e não tiver na pena, tiver lá escrito pena, detenção de 2 anos, de 6 meses a 2 anos. Detenção, pena, prisão. Se não estiver escrito lá pena, na modalidade de prisão, o sujeito não pode ser preso, ok? Então, nós temos alguns crimes que não têm aplicação de pena que eu digo de pena privativa de liberdade. Você tem de multa, você tem de esporro do juiz que vai dar no cara que está cheirando lá. Pô, maluco, para de cheirar, tu vai acabar com a tua vida, né? Não é essa a ideia lá do 28? As penas que tem lá é isso. Ó, se você não parar de cheirar, eu vou te mandar para um curso, hein? Você vai ter que frequentar um curso para saber o que é droga, que a droga faz mal, e tentar te reeducar. Essa é a pena que tem lá do 28. Não tem pena de prisão, tá? Então, é o que a lei está deixando claro aqui para a gente aqui, que o sujeito não pode ser preso nessas condições aqui, tá? Parágrafo 2º, a prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e horário respeitado, né? E isso aqui é maneiro. Bom, qualquer dia e horário, né? Isso aqui é um problema, né? Qualquer dia e horário. Quanto a hora, a lei não, né? A lei não menciona para gente, tá? Então, você socorrer lá do CPP, do CPC, tá? Que é de 6 às 20 horas, tá? No caso da prisão preventiva, ok? No caso da prisão preventiva, tá? Pode prender na prisão preventiva
às 21 horas, não. Né? A não ser que seja franqueada a entrada, né, da polícia para cumprir esse mandado de prisão aqui. Né? Tem que ser franqueado, porque se não for, não pode entrar. Tá? Ah, então se o cara for fugir, meu amigo, faz o seguinte, bota a tua equipe lá às 21 horas, cerca a casa, o bairro, cerca a cidade, cerca a porra toda que você quiser cercar, 6 horas da manhã, você bate lá, se ele não abrir, você entra, ok? E aí você pode prender o cara. Fora isso, não pode, tá? Então, cuidado com esse detalhe. É muito comum, né, isso aqui acontecer depois, é muito comum isso aqui acontecer depois desse horário, às vezes eles não respeitam mesmo, né? E coloca lá que a prisão foi feita às 18 horas. Bom, se tiver testemunhas de que esse mandado de prisão foi cumprido fora desse horário, você pode tentar o relaxamento através de uma ilegalidade. Difícil, né, gente? Mas se você for fazer uma prova, o horário é esse aqui, de 6 às 20 horas, tá? CPC. O CPP não traz isso para gente, isso já é pacificado nesse sentido, tá? Bom, me lembre que eu vou parar aqui no 284 para a gente começar a próxima aula. A próxima aula fecha essa questão da prisão e a gente vai para o HC. Dúvidas, perguntas, reclamações, 0800. Alguma pergunta? Alguma sugestão? Alguma reclamação? Né? Nada? Maravilha, professor. Obrigado. Todo mundo está de boa? Bom, todo mundo sabendo sobre prisão é bom. É um tema que vocês precisam saber. Fala, qual é a reclamação, Tainá? Manda aí, que aí a gente vê qual é. Qual é a defesa do consumidor? A gente está na semana do Código de Defesa do Consumidor. Manda aí. São 40, o que eu estou vendo de 43, tinha 49 pessoas aqui, vou dar um livro para cada um. Pô, valeu, obrigado, hein? Bom, beijos para todos, obrigado por estar aqui. Vamos nos falando aí, próxima aula fecha essa ideia e caímos em cima do HC. Eu vou postar depois lá alguns HCs, talvez até poste esse HC que eu vou protocolar amanhã no STJ para ficar de estudo de vocês, e aí a gente fala sobre ele também. Valeu? Obrigado, galera. Beijão aí para vocês. Boa aula, bom jogo e Vascão na cabeça. Valeu!